Boa tarde. Sexta-feira, 2 de janeiro de 2026, 4h30 da tarde. Não tenho tema. Começa a ser recorrente, começa-se bem um ano sem tema. 2 vezes. Ontem não ficou assim tão mal. O mais provável é eu pegar nisto, convertê-lo em vídeo e publicá-lo no YouTube e depois ponho aqui um link no Face para esse vídeo. E agora? O que é que se vai falar? Hoje está temporal, não está agreste. Nas ondas até consideráveis. E chuva, como vocês devem poder ouvir. Então, o que é que me apraz dizer no dia de hoje? É tão agradável ter brancas. Às vezes há pessoas que tentam fazer esse exercício, ter uma branca, conseguir limpar a mente e não pensar em nada. Eu estava a conseguir fazer isso agora, mas eu faço isso muitas vezes. Eu consigo ficar à espera do próximo pensamento. Tipo caçador de pensamentos. Ficar em silêncio à espera do próximo pensamento. Foi assim que eu comecei a meditar. Era nesse princípio. Havia 2 ou 3 técnicas, eu não me lembro bem. Uma primeira que era esta, que era caçar pensamentos. O pensamento vinha e a pessoa estava num tiro. E havia outra que era o pensamento vem e o pensamento vai. Não entrar em diálogo com o pensamento. Não foi muito difícil. Há pessoas que dizem que demora imenso tempo, isto, aquilo e aquilo outro, mas eu acho que o que demora imenso tempo é o perfeccionismo. Fazer disto uma coisa perfeita. Estar atento a todos os pensamentos e matar todos os pensamentos. Deixar vir todos os pensamentos e não comunicar com nenhum deles. O objetivo da meditação não é propriamente que nós fiquemos com a mente em branco, é que nós aprendamos a dialogar com a nossa mente, com os nossos pensamentos, aqueles que nós não os temos voluntariamente. Houve uma vez uma médica que disse isso, que controlava todo o pensamento dela. Eu achei fora de sério. Ou ela está muito perdida, ou então é assim uma pessoa muito esquisita. Não tem nenhum pensamento que não controla. Ela sabe o que é que vai pensar a seguir. Acho que não é possível, acho que ela estava a enganar-se ela própria. Engana-se ela própria. Ou então nem sequer percebeu qual é que era a pergunta. Nunca demorou muito tempo a pensar nesse tema. Respondeu de forma automática. Às vezes acontece-nos fazer isso, respondemos de forma automática. Muitas vezes demais. Um tema para hoje. Depois do Natal, saltinho de pardal. Em janeiro, salto de cordeiro. Os dias estão a crescer. Eu já vos disse, eu tenho a sensação que a Terra agora está a descer. Chegou ao topo da órbita do Sol e agora vai começar a descer. Sei que ela para durante 3 dias cá em cima. Para cá em cima durante 3 dias e depois 10.
Sim, porque nós estamos num plano vertical, nós não estamos num plano horizontal. Estamos num plano vertical, o Sol vai a mexer-se e a Terra vai atrás. Num plano vertical. Mas nós não estamos habituados a fazer isso, não é? Nós fazemos sempre, ou quase sempre, temos a percepção de que é horizontal. Que a Terra está no horizontal, num plano horizontal com o Sol. O Sol, penso eu, está num plano horizontal com o centro da galáxia e a Terra está perpendicular a esse centro, mais ou menos perpendicular a esse plano. Essas curiosidades não têm interesse nenhum. Não é bem assim. Nós não precisamos estudar estas coisas a fundo, a não ser pessoas que tenham interesse nisso e que vejam nisso uma paixão, conhecer estas coisas todas com pormenores. Mas ter umas noções básicas é sempre importante. Acho eu. Isso é o que a escola nos ensina, noções básicas. Depois começa a aprofundar um bocadinho. E aprofunda mais, e aprofunda mais, e aprofunda mais. E especializa-se, e especializa-se, e especializa-se. Até que sabe muito sobre um único assunto. Já passou um bocado aquela... Um bocado? Por favor, já passou bastante. Aquela teoria, não é teoria, aquela forma de estar em que se sabia tudo um pouco, em que não havia muitos especialistas. Hoje em dia, se eu for opinar sobre o que quer que seja, aparece logo alguém que teve a estudar mais do que eu, a dizer, mas não é bem assim, porque há isto, e há aquilo, e há aquilo outro, não sei o quê, não sei o quê, e ele está perfeitamente certo, mas... perde-se a ligação do resto. Esse é o problema da especialização. A pessoa aprofunda-se muito num tema, num assunto, num objeto, numa ação, num acontecimento e perde um bocado o relacionamento com o resto, a correlação com o resto das coisas que estão à volta. Eu lembro que li um livro na universidade que falava disto, não era muito fixe. Ele dizia que a Segunda Guerra Mundial tinha sido um confronto entre três grandes forças pelo domínio mundial: os nazis, os comunistas e a democracia liberal. E a democracia liberal e os comunistas uniram-se e destruíram o nazismo. E eu achei espetacular, porque de repente estávamos a ver não a Rússia ou a União Soviética, foi mais tarde, a Rússia, o Reino Unido, os Estados Unidos, a Alemanha, não estávamos a ver as ideias que esses países defendiam, as ideologias deles. O que estava em confronto não era a Rússia com a Alemanha nazi, era o nazismo e o comunismo e as democracias liberais. Eram valores, eram ideais que estavam em causa. E nós esquecemos bastante disso muitas vezes. Que por trás é fundamental, não é? Porque esse é o que dá estrutura. Se qualquer movimento que exista não ter uma estrutura, ele colapsa. Por muito que vá longe e consiga fazer grandes afirmações, se ele não tiver uma estrutura, um ideal, uma ideia que o define, ele colapsa. A União Europeia tem uma estrutura e um ideal criado à volta da economia. Mas há outro, que é a paz. E eu acho que este é o primordial. Tenho a forte convicção que o quebrar de fronteiras e as ligações económicas que foram criadas na União Europeia foram feitas a pensar na paz entre os países da Europa. Os Estados Unidos tiveram um papel importante nesse caminho. Mas depois a
a instituição ultrapassou os Estados Unidos. E há muitos que consideram uma ameaça ao poderio dos Estados Unidos. Eu acho que a Europa nunca quis ser uma ameaça. Aliás, a Europa nunca se uniu toda numa federação porque ia ser uma coisa parva, na minha ótica. Ia perder a identidade. O que é lá o valor comum que nós temos como europeus? Apagamos a espiritualidade, apagamos os reis, a democracia liberal. A democracia liberal não é entendida por todos da mesma maneira. É só um, é o economista, é a economia, desculpa, é a economia, é o consumidor. Somos todos consumidores. Mas lá está. Todos queremos a paz. Qual é o preço da paz? Há dois. A liberdade. Podemos perder a nossa liberdade para termos a paz? Ou podemos perder a paz para ter a paz? Entrar em conflitos. Pensar que há pessoas que desconsideram completamente o país onde nasceram, que não veem nele nenhuma identidade, que não veem nele uma casa, que é um sítio onde eles moram, que podem morar num sítio qualquer, torna-lhes indiferente. Pensar nisso causa muita tristeza. Desvalorizar os valores que nós temos, dos avós deles, dos bisavós, desvalorizar a história. É muito baixo. São pessoas que perderam completamente o sentido de identidade. Esta é a crise de valores que nós temos. Não sabemos quem somos. E aquilo que nós queremos saber é, aquilo que nós queremos ter é paz. E para isso pagamos tudo. Entregamos o país, entregamos a liberdade. Só queremos paz, a qualquer custo. Sem saberem estas pessoas o quanto... Sabem por causa dos filmes e das estatísticas e do que está na escola. Mas é tudo uma ficção. Daqui a uns tempos negam a Segunda Guerra Mundial. Já negam o Holocausto. Segunda Guerra Mundial. Se calhar não foi bem assim, se calhar o Hitler até era bonzinho. Devíamos ter feito todos a paz. Portugal fez muito bem não entrar na guerra. Portugal entrou na guerra, está bem. Não foi com soldados, mas entrou na guerra. Portugal deu armas, material, matéria-prima para os alemães e ofereceu segurança e portos seguros aos ingleses, ao Reino Unido e aos americanos. Salazar fez jogo duplo. Nós não enviámos soldados. Mas havia muita gente aqui em Portugal a recolher informação. Bem, já lá vai para lá da hora. Um bom resto de dia, um bom fim de semana e até breve.